Fala moçadinha, tudo bem? Estamos aí de volta no canal com mais um exercício envolvendo os casos de congruência de triângulos. 3 exercícios muito importantes para que você aprenda, para que você entenda e para que você consiga enxergar, ganhar a percepção necessária para aplicar esses casos na resolução de alguns exercícios importantes aí, tá? E mais profundos do que aqueles que a gente estava fazendo aí para trás. Vamos junto aí, galera! Bom, moçadinha, aproveitem aí, se inscrevam no canal se você ainda não está inscrito, ativem as notificações e acompanhem as nossas publicações aí por aqui, que eu tenho certeza que a gente pode trocar e aprender junto aí muita coisa interessante. Então vamos para a resolução. Esses exercícios ele fala o seguinte, ó. No primeiro exercício aqui que eu trouxe, ele fala assim, sabendo que as retas R, S e T são paralelas e que a reta S equidista das demais, determine os valores de x e y dados em centímetros. Tá, interessante tudo isso. Eu quero ver o seguinte aqui, ó. Trouxe pra gente aí que as retas são paralelas. Então eu vou prolongar essa reta vertical aqui que ele pôs pra gente, ó. Estou prolongando aqui, estou prolongando para baixo e eu sei que ela então se torna uma transversal, uma reta transversal que corta um feixe de paralelas. E aí eu concluo então que esse ângulo aqui de cima ó, tem a mesma medida que esse ângulo aqui de baixo. Por quê? Eles são alternos internos. Se eles são alternos internos, a gente sabe que a propriedade é que eles sejam congruentes. Então esse ângulo aqui também vale 90 graus. Perfeito. Também disse para a gente no enunciado, o exercício, que a distância de S até R é a mesma de S até T. A gente mede a distância com um segmento que forma 90 graus. Então esse segmento aqui, ó, ele tem a mesma medida que esse segmento, tá? Aqui de baixo. E aí também eu sei outra coisa, que esse ângulo aqui é oposto pela figura, é oposto pelo vértice desse ângulo aqui de baixo. Então eles também são congruentes e possuem a mesma medida. Legal, porque essa análise que nós fizemos na figura traz pra gente o seguinte, ó. Eu tenho aqui um ângulo de 90 graus nesse triângulo de cima e o mesmo ângulo de 90 graus aqui nesse triângulo de baixo. Ângulo, ângulo. Eu tenho esse lado que é congruente a esse lado aqui no triângulo de cima e tenho esse ângulo embaixo aqui que tem a mesma medida que esse ângulo de cima. Maravilha! Então aí eu já consegui encontrar um caso de congruência, o caso ângulo lado ângulo. Então eu registro isso, ó, pelo caso ângulo lado ângulo. Então vamos lá aqui pra gente, ó. Ângulo lado ângulo. Os triângulos são, vou abreviar aí, tá? Então os triângulos são congruentes. Se eles são congruentes, eu vou completar na figura tudo o que eu sei que acontece quando eu calculo isso. Seguinte, quando eu enxergo isso, né? Esse ângulo aqui, ó, esse ângulo vermelho, ele está olhando para esse lado. Então, esse lado aqui, vou colocar 2 tracinhos. No triângulo de baixo, o mesmo ângulo de cima aqui, ó, os correspondentes, ele está olhando para esse ângulo, para esse lado aqui de baixo. Então, se eles são lados correspondentes, observados pelo mesmo ângulo, eles possuem a mesma medida. No de cima, o ângulo de 90 graus está olhando para esse lado. O ângulo de 90 graus de baixo está olhando para esse lado. Lados correspondentes, portanto, mesma quantidade de tracinhos, porque eles são congruentes. Perfeito! Analisei o caso. Agora eu parto para a resolução do exercício. Isso é estudar enunciado e também a figura que o exercício trouxe para vocês. Perfeito! Vamos lá montar o seguinte, ó. Você concorda comigo que esse lado aqui, ó, um tracinho só vermelho, 3x, tem a mesma medida que esse de cima? Então eu posso escrever uma equação a partir disso. Então, o lado 3x ele vai ser igual ao lado y mais 3. Eu posso observar também ó, que esse lado 3x mais 1, 3 tracinhos, é congruente com esse aqui, ó, 2y menos 5. Então eu posso escrever também 3x mais 1, mais essa igualdade, 3x mais 1 igual a 2y menos 5. Beleza, montamos um sistema. Aqui acabou a análise que nós fizemos dos casos de congruência. Eu sei que eu tenho o seguinte, 2 equações, logo eu vou resolver um sistema.
Para resolver um sistema linear, eu preciso deixar as letras todas do mesmo lado e os números isolados do lado direito. Então traz o y para cá, 3x menos y é igual a 3. E aqui eu vou ficar com 3x menos 2y igual, o 1 está aqui positivo, passou para lá negativo, menos 1 menos 5, menos 6. Ótimo. Para cancelar aqui a letra x, que eu estou vendo que já tem o mesmo número, eu vou multiplicar essa equação de baixo por menos 1, porque aí eu deixo esse termo aqui como menos 3. E na hora que eu somar as equações, mais 3 com menos 3, eu vou cancelar a letra x e vou ficar apenas com a letra y. Legal, vou fazer essa multiplicação e indicar aqui nesse sistema de baixo. A equação de cima eu não mexo, 3x menos y igual a 3, copia do jeito que está lá em cima. E a de baixo, troco o sinal, porque eu estou multiplicando por menos 1. Menos 3x mais 2y igual a 6 aí positivo. E agora eu vou fazer a soma dessas duas equações que eu encontrei. Óbvio, vou cancelar 3x com menos 3x, mais 2y menos y, eu chego em y, 6 mais 3, y igual a 9, ele falou para a gente que isso está tudo em centímetros. Está aí para a gente a primeira medida que ele pediu. Agora, eu tenho que usar esse valor de y para encontrar a medida de x. Perfeito. Volta em qualquer uma das equações que você tem no teu sistema. Substitui o valor de y. Eu vou ficar aqui com essa daqui de cima, ó. Vou usar essa daqui, onde eu tenho 3x menos y igual a 3. Então vamos lá, 3x menos y, mas o y é 9, já substitui, igual a 3. Vou ficar com o menos 9 passa para a direita, 3x vai ficar mais 9, né? Soma com 3, 12. O 3 passa dividindo esse 12, 12 sobre 3, então a gente conclui que o x é igual a 4 centímetros. E aí nós finalizamos o que ele pediu no exercício. Pediu aqui para a gente os valores de x e y dados em centímetros. Entendeu como a gente aplica os casos de congruência para que a gente possa encontrar os lados congruentes e aí igualar expressões que nos possibilitam encontrar os valores que a gente quer, que o exercício pediu. Perfeito, vamos para o segundo exercício. Ó. Tenho aí o seguinte no enunciado, sabendo que D é o ponto médio de AB. Então já vou anotar isso aqui, vamos registrar essas informações na figura. Se D é ponto médio, anota lá. Porque eu sei que se ele é ponto médio, ele vai dividir todo esse lado AB aí exatamente ao meio. E aí eu já marco aqui na figura ó, que esse segmento AD vai ter a mesma medida que o segmento BD. Então eu já posso escrever uma equação que 3x menos 7, ó, 3x menos 7 é igual a 4y. Olha que importante para a gente isso. Bom, volta para a figura. Eu sei também, ó, ele quer saber, né? Vamos terminar de ler o enunciado. Ele fala que sabendo que D é ponto médio de AB, determine a área do triângulo ABC. Legal, já vou analisar a área. Mas volta para a figura aqui, ó. Esse ângulo aqui vale 90 graus. Só que para que ele forme 180 graus aqui, nesse segmento AB, porque é um ângulo raso, esse ângulo aqui ó, também tem que valer 90 graus. E eu sei também que essa altura CD, que vale 15 centímetros, ela é comum aos dois triângulos. Então, se eu separo o triângulo da esquerda do triângulo da direita, eu vou ficar com dois lados medindo 15 centímetros. Olha o que a gente encontrou aí, lado e lado aqui, ó, porque a gente já sabe que eles têm a mesma medida, porque tem um tracinho. Ângulo de 90 graus aqui e lado novamente nos dois triângulos, da esquerda e da direita. Então, nesse caso, eu posso aqui confirmar que pelo caso, então, sanduíche de ângulo aí, né? Lado, ângulo, lado, eu sei que o triângulo, agora vamos lá com calma, o triângulo ACD da esquerda é congruente ao triângulo BCD da direita, tá? Interessante isso. Provei o caso de congruência. Se eu provei o caso de congruência, eu sei que esse lado aqui, moçada, que é o último que falta, ó, que nós não analisamos ainda, ele é oposto ao ângulo de 90. O oposto ao ângulo de 90 aqui no triângulo da esquerda é o 6y menos 5, então ele tem a mesma medida que o lado do lado direito,
tá? Então, se eles têm a mesma medida, segunda equação, 2x mais 7, eu posso escrever aí, é igual a 6y menos 5. Olha que interessante. Montamos novamente um sistema linear para a gente trabalhar. Vou colocar todas as letras do mesmo lado, tá? Então vamos fazer essa transformação para cá, ó, criando um sistema equivalente. 3x menos 4y é igual a 7, passou para lá, ficou positivo, né? Trocou o sinal do 4y. E vou ficar aqui embaixo com 2x menos 6y igual. Do lado direito eu já tenho menos 5. O 7 pulou para cá, ficou com menos 7 também. Menos 12. Está aqui, ó. Bom, agora observe o triângulo. Para que a gente possa eliminar uma letra, eu não consigo multiplicar um valor aqui, o 2 por um valor que dê 3. Um valor inteiro, né? Nós estamos pensando. A mesma coisa entre 4 e 6. Então eu percebo que eu tenho que multiplicar as duas equações nesse caso. É o caso mais trabalhoso um pouquinho aí de resolução de sistemas lineares. Eu vou multiplicar as duas equações pelo mesmo valor. Como assim, professor? Observa aqui, ó, se eu multiplicar essa primeira, essa de cima aqui, por 2, quanto que esse cara aqui vai virar? Qual a transformação que eu vou gerar nesse termo? Ele vai ficar 3 vezes 2, 6x. E se eu multiplicar de baixo por menos 3, que valor que vai aparecer aqui? Menos 6x. Percebeu que o 6x de cima vai cancelar com menos 6x de baixo? Então você observa, é só olhar, pegar o valor que está aqui embaixo e multiplicar de cima. É só pegar o valor que está aqui em cima e multiplicar a de baixo. Aí você analisa se uma tem que ficar positiva e outra negativa, para ver se vai cancelar e acabou. Ah, professor, eu poderia fazer a mesma coisa, a mesma análise, anulando a variável y? Poderia. Você pega o menos 6 aqui, ó, você multiplica de cima por 6 e de baixo por menos 4, por exemplo. Né? Você poderia trocar os sinais, mas você vai conseguir cancelar as letras aí. Perfeito, vamos trazer aqui para baixo então o sistema equivalente que vai nos levar à resposta. A de cima eu multipliquei por 2, então eu vou ficar com 6x, não muda o sinal de ninguém, menos 8y igual a 2 vezes 7, 14. A de baixo eu multipliquei por menos 3. Menos 3 vezes 2, menos 6x. Menos 3 vezes menos 6, mais 18y. Igual, menos 3 vezes menos 12, 36. Já vou aqui, como a gente vai fazer uma passagem diferente, vou mudar a cor aqui pra gente, ó. Eu sei que eu vou somar, né, essas duas equações e já vou eliminar a variável x aqui. Mais 6x menos 6x. Menos 8 mais 18, a gente chega em 10y. Igual a 14 mais 36, 50. Com isso, a gente conclui que o y vale 5. Legal, vem para cá aqui do lado. Eu vou usar qualquer uma equação agora para calcular o valor de x. Vou usar essa aqui de cima, ó. Tá? Essa primeira. Vou ficar com 3x, que eu quero conhecer, menos 7, igual a 4 vezes o y que está lá em cima. 4 vezes 5. Já vou jogar para cá 20. 3x. Menos 7 pulou para a direita, ficou mais 7. Somou com 20, 27. Que número que multiplica o 3 aqui que dá 27? 9. Então achamos o x e o y. Mas o enunciado pediu para a gente calcular o valor da área. E a área de um triângulo é o seguinte, ó. Eu sei que a área A de um triângulo é a base, vamos montar aqui, multiplicada pela altura. Base vezes altura, dividido, tudo isso dividido por 2. E quem é a base do nosso triângulo? É exatamente o segmento AB, vezes a altura H, que é essa altura aqui, ó. Eu tenho 15 centímetros. Tudo isso eu vou dividir por 2. Beleza, eu tenho que descobrir a medida de AB. AB depende de x e y, porque olha aqui, ó, a medida de A até D é 3x menos 7. Como x é 9, 3 vezes 9, 27. Menos 7, eu descubro que aqui vale 20. E do lado direito aqui, ó, dB é 4y, 4 vezes 5, 20 também. Porque a gente sabia, né, que esses dois lados, esses dois segmentos teriam a mesma medida. Logo, a base AB mede 40. Isso está multiplicando 15 e essa multiplicação vai ser dividida por 2. 40 vezes 15 dá 600. Dividido por 2, nós concluímos então
que a área desse triângulo é igual a 300, ele trouxe aí pra gente em centímetros, né? Então 300 centímetros quadrados. Certo, moçadinha? Olha que legal esse exercício. Nós trabalhamos, olha quantos conceitos interessantes. Começamos com congruência de triângulos na figura, fizemos a análise, encontramos aqui embaixo o caso de congruência, que permitia tirar essa conclusão, né? E também resolvemos aqui, ó, sistemas lineares com duas equações e, por fim, trabalhamos com áreas de figuras planas. Completa esse exercício. Bora pro terceiro e último aí, ó. Vamos lá, força aí, galera. Sabendo que BP é igual a DP, que é igual a 3. Bom, eu já vou parar e eu vou transformar isso em informação na figura para mim. Então, BP tá aqui, ó, esse segmento, um tracinho, e DP tá aqui. Eu sei que os dois vão valer 3. Ele não trouxe unidades aí pra gente, tá? Falou também que PA é igual a 5. PA é esse segmento aqui de baixo. Então, aqui, ó, 5. Falou que BA ou AB, 4x mais y. Então, AB está aqui, 4x mais y para a gente. E disse que PC vale 2y mais x. Eu, só por questões de organização, eu posso trocar aqui, ó, para deixar o x do lado esquerdo. Tá? X mais 2y é a mesma coisa. E CD vale 6. Tá lá, DC, né? Determine a razão entre x e y. Se ele quer essa razão, ele quer que eu encontre quanto vale essa divisão aqui entre essas duas incógnitas. Esse é o nosso objetivo. Não tenho mais informação, eu tenho que procurar nos dois triângulos aí se eu encontro a congruência. Eu já tenho esses dois lados, 3 e 3 aqui, um tracinho, você viu lá. O exercício, a figura está trazendo para mim que esse ângulo aqui de uma curvinha, ó, tem o mesmo valor que esse ângulo aqui do vértice C. Então já tem o primeiro par de ângulos correspondentes e que o exercício está informando que são congruentes. Olha para cá, esse ângulo aqui no ponto P, esse ângulo aqui, ele tem a mesma medida que esse ângulo aqui. Eles são OPV, tá? Então encontrei mais um par, vou colocar duas curvinhas aqui para a gente não confundir lá com o de baixo, tá? Mas está na cor verde também. Lembra que eu falei das cores, as diferenças. Perfeito. Olha o que nós temos na figura. Lado de 3 aqui no triângulo da esquerda, lado valendo 3 na direita. Ângulo com duas curvinhas na esquerda, ângulo com duas curvinhas na direita. E quem que é esse ângulo aqui? Ele está oposto ao lado L de medida 3. Então, esse ângulo é o ângulo oposto àquele lado. Tá? Vem para a direita aqui, ó. De novo, o mesmo ângulo correspondente, então é ângulo oposto àquele lado. Tá aqui, ó. Deixa eu só voltar aqui. O que aconteceu? Tá lá. Beleza. Então, pelo caso, aqui no nosso exercício, pelo caso, você já sabe qual é, né? Lado, ângulo oposto. O triângulo ABP, no caso aí eu estou trazendo nessa sequência, ele é congruente ao triângulo CDP. Aqui pra gente. Perfeito, provei o caso. Agora volta para a figura e vamos fazer aquelas marcações dos ângulos e também dos lados que são congruentes, para que a gente possa montar as equações. Olha lá, ó. Esse ângulo A, de duas curvinhas, está olhando para esse lado AB. Então ele tem aqui, vou colocar duas curvinhas nele. No triângulo da direita, dois tracinhos, né? Desculpem. Esse ângulo A da direita está olhando para o lado 6, dois tracinhos aqui, ó. Esse ângulo aqui de cima, ele tem três tracinhos que eu posso colocar aqui, ele está olhando para o 5. É o lado correspondente a esse aqui, ó, de 3 tracinhos, porque o ângulo correspondente ao de vértice B lá, está aqui no vértice D de dado. Encontrei as 6 características que me permitem concluir que que os triângulos são congruentes. O caso já me permite isso, tá certo? Bom, agora vamos montar as equações possíveis aí do exercício. Então eu tenho aqui, ó, 4x mais y é correspondente a qual lado? 2 tracinhos aqui, procura 2 tracinhos lá, ao 6. Então 4x mais y vai ser igual a 6, primeira equação. X mais 2y, 3 tracinhos, é igual a 5, 3 tracinhos aqui, correspondência. Então x mais 2y é igual a 5. Perfeito. Sistema montado, é só usar o método da adição.
Perceba aqui, ó, que se eu multiplicar essa de baixo, por exemplo, por menos 4, que eu vou fazer aqui, registrar, eu já vou chegar num triângulo, vou chegar num sistema que eu vou poder cancelar a incógnita x, ó, 4x mais y, primeiro eu não vou mexer, né, eu só copio. Embaixo, multiplicou por menos 4 vezes x, menos 4x. Menos 4 vezes 2, menos 8y, igual a menos 20. E aí nós vamos somar 4x com menos 4x, vai zerar, mais y, menos 8y, menos 7y. Mais 6 menos 20, menos 14. Passo o menos 7 dividindo, ó. Menos 14 sobre menos 7. Professor, não tem que mudar o sinal? Lembrem-se, quando aqui é uma multiplicação, ó, o número vai passar dividindo, não altera essa troca não altera o sinal. Então, y é igual a 2. Perfeito. Agora é só achar o x. Eu vou substituir o y em qualquer uma das equações que eu tenho lá em cima. Vou pegar aqui essa primeira equação, por exemplo, ó. Vou trabalhar. Se você quiser em casa aí depois calcular, usar uma outra equação, você vai ver que dá o mesmo resultado. Então vamos lá, 4x mais o y que nós achamos 2 é igual a 6. Passa o 2 para lá. 6 menos o 2, porque vai trocar o sinal, eu vou chegar em 4. Logo, x tem que ser igual a 1. Portanto, aqui embaixo, ó, vou trazer para cá o que ele está pedindo para eu calcular. Ele quer que eu encontre a razão entre x e y. O x vale 1, eu vou ficar com 1 sobre 2 aí na razão. E aí nós finalizamos o terceiro exercício que eu trouxe aí para vocês aí no canal, para que a gente pudesse trabalhar de uma maneira mais profunda ainda os casos de congruência de triângulos. Galerinha, eu espero realmente que vocês tenham gostado, que vocês tenham entendido. Se vocês ficaram com alguma dúvida, aproveitem aí os comentários do vídeo, falem aí tudo que vocês quiserem falar. Se não gostou também, deixa claro pra gente, para que a gente possa sempre estar evoluindo também. Vamos aprender e crescer todo mundo junto. Esse que é a grande importância, a maior importância que nós temos aqui, tá certo? Espero que vocês tenham gostado. Até o nosso próximo vídeo. Grande abraço aí, galera.